Então, pensando sobre isso, eu resolvi trazer essa reflexão para nós, porque quando nós vamos ao Evangelho, nós vamos encontrar respostas para tudo na nossa vida. Então, lá na frente, na hora que eu cheguei, eu encontrei uma página. Vocês pegaram? Hein? Lá na mesa? Não pegaram? A página é linda. Eu até mexi na minha palestra. E a página fala sobre a decisão. Ó, é um convite à decisão, que é tudo que a gente precisa na vida, né? Então ela começa dizendo assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não dá mesmo, né? Mesmo na prática da nossa vida diária, nós podemos servir a dois senhores? Dá. Dá para a gente atender bem a duas pessoas que querem mandar na gente, que querem governar a nossa vida? Tem como a gente atender? Não tem como. Então Jesus vem e fala isso para nós. E aí, Joana de Ângeles vem desenvolvendo. Quando vocês saírem, então vocês pegam a página lá, para vocês depois pensarem sobre o que a gente também vai conversar, né? E aí ela diz assim: será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições humanas? E você tem como a gente atender ao convite da espiritualidade para que a gente seja melhor, para que a gente se preocupe com as coisas do espírito e também atendermos aos apelos da vida mundana? Esse é o nosso maior desafio, não é? Porque nós somos espíritos, então por isso estamos ligados à vida espiritual, a tudo que se refere à espiritualidade, mas estamos encarnados. Então estamos sujeitos, submetidos às leis da matéria. Então só isso já dificulta a nossa decisão, porque a todo momento nós somos tentados, não é? Então basta viver para sermos tentados. Então assim, esse planeta é um planeta de provas e de expiações. E a gente pensa assim: o que é uma prova? Para que serve a prova? Quando a gente na escola vai fazer uma prova, fica todo mundo nervoso, não fica? Olha a unha, fica nervoso, não é assim? Vocês menininhas estão aí? Então, por quê? Porque a gente vai ser o quê? Experimentada. Não é? A professora vai fazer o quê? Vai nos submeter. Aqui é uma prova para verificar se aquilo que nós estudamos foi aprendido. Se aquilo que ela ensinou foi aprendido por nós. Isso nós vivemos todos os segundos da nossa vida, não é? A nossa existência, a nossa vida é uma prova, é um teste, porque durante as 24 horas do dia nós estamos sendo testados. Não tem como fugir disso, não tem como, né? Então a Joana continua a dizer assim: será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? Olha só, não é? Então, se a gente está aqui na lama do mundo, e basta que a gente ligue a televisão, que a gente abra o jornal, que a gente vai ver o que nos cerca, tanta tristeza, tanta maldade, né? E amar as estrelas, não é? Então, assim, ela fala, aí ela vem e continua: sem dúvida, nós não podemos estar diante da necessidade de construir comunidades novas em que a ojeriza ao mundo se patenteie pela fuga. Não podemos fugir do mundo, podemos? Estamos encarnados, nós temos que viver aqui, essa é a nossa prova, então não dá para fugir. Então Paulo de Tarso, ele dá um recado para nós, ele fala: estar no mundo, viver no mundo sem ser do mundo. Esse é o grande desafio, é você participar e fazer a diferença. Jesus fala para nós: vós sois o sal da terra. E se o sal perder o sabor e se tornar insosso, com que se salgará? Então, quando ele diz isso, e ele vai além, e aí ele fala: vós sois a luz do mundo, não é?
Ele quer dizer para nós o quê? Que aquele que encontrou Jesus, aquele que conhece a verdadeira vida, ele tem que fazer a diferença onde ele estiver. No trabalho, onde ele está, não é? Na escola que ele está estudando, na comunidade em que ele vive, na família em que ele está inserido. As suas atitudes, o seu compromisso tem que fazer a diferença. As pessoas vão ter que ver naquele que se diz cristão o que é ser cristão. E como é que eles vão ver isso? Através de quê? Das nossas atitudes, da maneira como nós nos portamos. Então, é por isso que nós vamos encontrar as tentações de Jesus. E aí ele vai... É lógico, gente, que se a gente for pensar espiritamente, a gente vai perceber... Será que a gente pode acreditar que Jesus foi tentado pelo demônio? Será que o demônio pegou Jesus, levou Jesus, botou Jesus no pináculo do templo, pegou Jesus de novo, levou Jesus para a ponta do abismo? A gente pode acreditar nisso? O espírito mais puro que já veio à Terra, o nosso governador, isso é uma parábola, uma alegoria, para nos ensinar que todos nós vamos ser tentados. E ele se coloca como o Espiritismo nos coloca, Jesus. Ele é o modelo e o guia. Então ele vem para ser o exemplo. Então ele se coloca como aquele que foi tentado. E em remotas eras, ele deve ter sido, não é? É lógico que Jesus fez toda a trajetória, não na Terra, mas em outros planetas, não é? Não existe privilégio na criação. Então a gente precisa entender que todos nós passamos por essas tentações. Se a gente for observar os apóstolos, a gente vai ver Madalena, né? Jesus libertou Madalena de quantos espíritos? 7 espíritos que a tentavam, que a atormentavam. E aí, quando a gente faz uma grande analogia, a gente vai para o que os nossos irmãos católicos acreditam, que são os 7 pecados capitais. Vocês sabem quais são? Então vamos lá, vamos ver. Eu tenho uma cola aqui que eu escrevi para não me perder. Olha lá, olha os pecados capitais. Aí a gente vai ver se a gente tem, tá? Ó, ele tirou da Madalena 7. Devem ser esses, né? Vamos lá, ó. Gula, luxúria, inveja, ira, preguiça, avareza e soberba. A gente tem algum? Hein? Alguns, né? Alguns. A gente tem alguns desses. Fazem parte do nosso nível evolutivo. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, nesse degrau em que nós estamos, nós ainda temos esses problemas a serem resolvidos. Estamos aqui para isso, para resolver esses problemas, não é? Saulo de Tarso tinha um grande problema, uma tentação enorme, era o fanatismo religioso, não é? Ele achava que só ele estava com a razão, que a religião que ele tinha era a única possível na face da terra. E por isso ele perseguiu os cristãos da maneira como ele fez, não é? Depois, enquanto Paulo, depois de convertido, ele fala assim, ó, tem um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, é Paulo falando, que não me deixa exaltar. Aí a gente vai lá pensar, Satanás existe? Diabo, Satanás, demônio, existe? Ó, Satanás, se a gente for ver a tradução perfeita, né, de Satanás, de demônio, de tudo isso, é o tentador. O Satanás é o tentador, é aquele que provoca a tentação. Então,
Muitas vezes nós somos o próprio. Porque tentamos os nossos irmãos. Não tentamos? Aí ela disse que sim, ó. Tentamos, né? E demônio vem da palavra daemon. Olha só, gente. Sócrates, o grande filósofo, precursor da doutrina espírita, ele tinha um daemon, mas era um daemon bom. Um bom amigo, que dava a ele orientações, porque daemon quer espírito, pode ser para o bem ou para o mal, um bom espírito ou ainda um espírito ignorante, não é? Então, quando o evangelho se refere a Satanás, a demônio, ele está falando disso, da tentação a que todos nós estamos vulneráveis. Pedro foi tentado quantas vezes? No momento em que Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, eles dormem. Pedro dorme, Tiago dorme, João dormem os três. E aí Jesus vira-se para Pedro e fala: Simão, dormes? Vigiai, vocês sabem de cor, e orai, para que não entreis em tentação. E olha que ele fala primeiro vigiai. A gente fala o contrário, orai e vigiai, mas não é. É vigiai e orai. A nossa responsabilidade maior é vigiar. Vigiar quem? O vizinho? Hein? A sogra? O marido? A mulher? Não. Vigiar a nós mesmos. O que pensamos? O que queremos? O que fazemos? É isso que vai nos mostrar onde precisamos nos modificar, né? Então vamos lá para a primeira tentação. Vamos lá. Ó. Diz assim, ó, o tentador, né, o Satanás, ele vai dizer assim para Jesus, ó: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus estava saindo do deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome? Claro. Uma pessoa que sai do deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, está morrendo de fome. Aí o tentador vem, aproveita isso e fala assim, ó: se és filho de Deus, manda que esta pedra aqui se transforme em pão. Você está morrendo de fome, qual é a coisa mais natural de acontecer? Não custa nada, vou experimentar, né? Não é assim a nossa vida? Não é? Então, mas aí Jesus vem e responde assim para Satanás: olha, não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está nos ensinando só com essas duas frases? Repara bem, não só, ele não está dizendo que a gente não vive de pão. Ele está dizendo, não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ele está dizendo exatamente para nós que temos a dupla natureza, corpo material, que precisa de pão. Não precisa? Todos nós não precisamos de pão para sobreviver, mas não só de pão material, também do pão espiritual, não é? De tudo que sai da boca de Deus. E aí, quando ele vai conversar com a mulher samaritana, em uma outra passagem linda, ele fala para os seus discípulos: eu tenho um alimento que vós não conheceis. E o meu alimento é a palavra do meu Pai. Quer dizer, os ensinamentos de Deus. Então nós precisamos pensar nisso. Essa tentação é a tentação da necessidade básica, da fome, da sede, da luxúria, do sexo, que ainda para nós, nesse estágio evolutivo na Terra, a nível coletivo, ele é necessário, não é? E também do repouso, do lazer.
Como é que a gente se livra dessa tentação? Essa tentação existe na nossa vida? A gente come mais do que precisa? Come. Por isso a gula, né? Só basta olhar pra gente que vê, né? É só olhar que vai ver. A gente come mais que precisa. A gente come aquilo que não precisa comer. Quer ver? Se a gente pudesse agir naturalmente, como manda a natureza, nós comeríamos todos os legumes, todas as frutas. Você come? E ela até abaixou a cabeça, ó. Não é? Por que não? A gente come aquilo que o prazer manda. O que a gente gosta e não o que a gente precisa. Por isso que o nosso corpo sofre. Então nós sucumbimos à tentação, não é? Em relação ao sexo, muitos dos nossos irmãos extrapolam, não é? Eles usam o sexo para o seu prazer e não com a finalidade sublime que o sexo tem. O repouso, a mesma coisa. A mesma coisa. É até engraçado que na hora que eu estava vindo para cá, a minha neta estava no computador e ela falou: vó, vem ver que engraçado. Aí estava assim, não sei direito as palavras, mas estava assim. Era um gatinho e o gatinho falava assim: ah, eu não quero mais coisas provisórias, eu estou doido para vir de verdade às férias. Acabamos de sair de um feriado prolongado, ele está querendo as férias, porque duram mais, porque fica mais tempo sem trabalhar, né? Então é assim, qual é a paz que nós buscamos quando a gente pensa em paz? Uma rede, né? Hein? Num lugar bem fresquinho, não é verdade? Uma aguinha de coco e uma tabuleta assim, não perturbe. Não é essa paz que o mundo procura? Hein? De vez em quando é boa, né, gente? De vez em quando é boa. Mas a verdadeira paz, o verdadeiro lazer, repouso, não é esse. Não é esse. Então, assim, é reflexão. É para cada um de nós refletir sobre essas coisas. Como é que a gente se livra disso? Aí os amigos espirituais vêm e nos ajudam assim, desenvolvendo a autodisciplina. Disciplina é alguma coisa interessante. Quer ver? Eu vou... Tem? Então presta atenção, olha só. Quando a gente é criança, a gente é anônimo. Então a anomia, o que quer dizer anomia? Ausência de regras. A criança pequenininha, ela não entende nada. Então ela não sabe o que é perigo, ela mexe na tomada, ela pode se queimar. E você fala não e ela olha para você e continua fazendo, não é? Porque ela não entende a regra, ela não tem limite, ela não obedece a nenhuma lei, porque ela ainda é imatura. Isso aqui, quer falar? O microfone. Ela ainda é imatura. Então, assim, nós encontramos adultos assim, que fazem as suas próprias leis. Não encontramos? O mundo não está cheio deles? Está cheio deles. Então, não existem regras para eles, infelizmente. Por isso cometem tantos desatinos. Por isso são desajustados do mundo. Conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente entra numa outra fase, que é a heteronomia. O que é a heteronomia? A lei está fora da gente. Alguém manda na gente. Alguém cria as leis para a gente. Então é assim, a criança maiorzinha que você conversa, é isso mesmo, é a mamãe. A mamãe conversa com a criança e fala para a criança: filha, você não pode fazer isso, por isso, isso, isso e isso. E aí, muitas crianças desobedientes, quando a mãe não está perto, ela faz. Porque é a presença da mãe que representa a lei para ela, representa o limite, a regra. É aquele adolescente que longe dos pais é o terror. Perto dos pais está tudo certo. Conhecem?
conhecemos adultos assim, que vem no seu carro, se o guarda não estiver no sinal, ele avança. Porque somente vendo o guarda é que ele entende a lei. Quer dizer, a lei está onde? Está fora dele. Agora, quando você amadurece de verdade, você entra numa outra etapa, tá? Que é a autonomia. O que será a autonomia? Hein, gente? O que é autonomia? Eu incorporo a lei e não preciso que ninguém me lembre. Eu sei a lei. Embora o guarda não esteja lá, embora a mãe não esteja, embora o pai não esteja, embora a autoridade constituída não esteja, eu vou me comportar de acordo com a lei que está onde? Em mim, na minha consciência. Eu já me conscientizei de que aquilo é bom para mim, de que aquilo é certo para mim. Então eu uso o cinto de segurança, não é para eu não ser multado, não é porque o guarda vai ver, é porque eu entendi que aquilo é importante para quê? Para a preservação da minha vida. Entenderam? Então é diferente. Isso aqui é um escalonamento evolutivo. Então, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos entendendo em que grau evolutivo nós estamos. E aí, vamos adquirindo aquilo que a espiritualidade fala, a autodisciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, porque eu entendi que a disciplina é importante na minha vida. Então eu procuro arrumar os meus horários direitinho, eu procuro priorizar as minhas atividades, aquilo que é mais importante para mim, como espírito imortal, é aquilo que eu vou priorizar na minha vida. Então isso é conquista, é vencer a tentação. Então assim, a primeira tentação é a tentação da necessidade básica. Eu vou comer aquilo que é importante comer, embora eu não goste. Eu vou aprender a gostar, porque aquilo vai se tornar para mim um hábito. Eu vou disciplinar as minhas sensações. Eu vou governar a mim mesmo. Usar sem abusar. É fácil isso? Não é fácil. É difícil. Mas se a gente não começar a tentar, como é que vai ser? Quando que a gente vai conseguir? Nunca. Então, o nosso desafio é começar a trabalhar isso em nós. Qual é a segunda tentação? Vocês não lembram? É a tentação das emoções. Por enquanto a gente estava nas sensações. Sensação de fome, de desejo, né? Agora a gente vai subir um pouquinho para as emoções. É a tentação do orgulho, da vaidade, da gente se sentir privilegiado por Deus. Olha quanta coisa ruim se origina disso, né? Então, ó, Satanás chega para Jesus e fala: se és filho de Deus, levou-o para o pináculo do templo e disse para ele: atira-te daí para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Isso está lá no Velho Testamento, no Salmo, a respeito de Jesus. O tentador vem e coloca Jesus lá em cima do pináculo do templo e diz para ele: atira-te daí, porque não vai te acontecer nada. Você é o protegido de Deus, o Filho de Deus. Isso acontece na nossa vida? Onde que é esse pináculo do templo? Na nossa vida. Ó, são aquelas situações em que a gente está em destaque, em que a gente é colocado no lugar mais alto que os nossos irmãos. E aí vem a tentação de quê?
da vaidade, do orgulho, de você se sentir melhor que o outro, mais alto que o outro, e contigo não vai acontecer nada. Isso existe no mundo? Hein? Assim, ó. É tão interessante que às vezes você acha que conhece uma pessoa, né? Aí aquela pessoa convive com você, tá tudo bem, é sociável, é amorável. De repente essa pessoa, ela passa a ocupar um cargo de destaque e ela fica irreconhecível. Aí você fala, nossa, eu não conhecia essa pessoa, não é? O que foi que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu, hein? A vaidade, o orgulho subiu ao pináculo do templo, ó, subiu a cabeça. E essa pessoa não resistiu a essa tentação. E ela começa a agir de que maneira? Hein? Menospreza os outros, não é? Acha que os outros são seus subalternos. Nós estamos sujeitos a essa tentação. A gente fala assim, ah, não, nunca vai acontecer isso comigo, eu nunca vou ocupar um cargo desse. Existem algumas pessoas na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, que de alguma maneira estão sob as nossas ordens. Não? Filho, empregado, ó, os trabalhadores da comunidade, aqueles que nos servem, o trocador, o motorista do ônibus que a gente pega, o motorista do táxi. Tô pagando. Não tem? Hein? Não tem gente que faz assim? Tá ocupando que cargo? Nenhum. Mas se sente assim. Foi colocada pela vida no pináculo da sua consciência equivocada. E a tentação a pegou. A maneira como você trata uma pessoa subalterna vai mostrar isso para você. Então, por isso que Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A maneira como a gente vai se comportar na vida. Aí Jesus vai e fala assim, ó, para os seus discípulos, aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Ele se cingiu e lavou o pé dos seus apóstolos. Jesus, governador do nosso planeta, para nos ensinar o quê? O pior de tudo é que isso acontece dentro, infelizmente, do espiritismo. Dentro do espiritismo. Uma pessoa que é verdadeiramente espírita, ela pode se achar melhor que alguém? Quem somos nós? Alguém aqui é homem? É homem. Ainda bem que ninguém levantou a mão, né? Alguém é mulher? Alguém é professor? Alguém é médico? Alguém é chefe de Estado? Alguém é presidente de centro? Não. Nós estamos. É provisório. É passageiro. Tudo que vivemos aqui na Terra. Não sabemos quem fomos, que bom, e nem sabemos o que seremos. Amanhã pode se inverter tudo. Aquele que é soberano pode ser o escravo. Aquele que foi escravo hoje pode ser o soberano. Aquele mendigo que a gente encontra na porta da nossa casa pode ter sido um pai nosso numa vida anterior, um irmão, um amigo querido, e hoje está naquela situação e a gente olha para ele e se acha superior. Será que a gente é? Isso é terrível, gente, porque a nível individual é terrível, mas a nível coletivo é pior ainda. O fanatismo religioso, as brigas intermináveis que a gente encontra na humanidade, não é? É por quê?
Por que cristãos e muçulmanos brigam até hoje? Por que árabes e judeus se degladiam? Por que protestantes e católicos vivem em guerra? Por quê? Porque cada um acha que é melhor que o outro, que sabe mais que o outro, que seu Deus é só dele. E nós precisamos vigiar muito para não cairmos nessa tentação. Existe religião melhor que a outra? Qual é a melhor religião? Aquela que faz mais homens de bem. Quando nós desencarnarmos, chegarmos na vida espiritual, algum anjo, algum espírito vai virar para a gente e vai perguntar assim: qual foi a religião que você teve na Terra? Vai? Não vai. Sabe por quê? A religião é invenção humana. Para que serve a religião? Ela é um caminho que procura levar o homem de volta ao Criador. É um religare. Por isso que tem tantas na Terra, porque nós somos todos diferentes. Cada um pensa de uma maneira. Essa liberdade é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, o que é bom para um, não é bom para outro. O que eu gosto, você não gosta. O que você gosta, eu não gosto. E isso precisa ser respeitado. Então, como é que a gente ensina uma criança a ser espírita? A mãe sabe, né? Sendo espírita. Aí, ó. Sendo espírita. É no cotidiano, é no dia a dia, é no exemplo. A criança, ela não aprende o que ela ouve, não. Ela aprende o que ela vive. O que ela vive. Eu não sei se eu já contei aqui, é um caso verídico, aconteceu comigo. Eu tive um aluno, eu trabalhava no 2º grau, ele era um rapaz. Eu devia ter uns 16 anos, por aí. Ele era terrível. Sabe o que é terrível? Terrível. O terror da escola. Ele botava fogo na lata de lixo, ele arrancava a prova dos outros, ele... Era terrível, terrível. E aí um dia, depois de muitos problemas, eu fiquei sabendo, um passarinho veio e me contou que ele era espírita. Eu tomei um susto. Falei, não é possível. Gente, esse menino não é possível, ele não é espírita. É sim, tia. Ele é lá da mocidade. Falei, não é possível, eu vou pegar esse garoto. Aí eu fui lá, falei para ele, eu quero conversar com você. Sentei com ele na sala dos professores. Eu fiquei sabendo que você é espírita. Ele, tia, como você ficou sabendo? Falei, porque eu também sou. Você é espírita? Falei, sou. E a sua conduta não combina com o espiritismo. Por que você age assim? Por que você faz isso? Ele abaixou a cabeça, ficou calado. Eu falei, não é possível, tem que ter uma explicação. Não é? Não é possível que você, com tudo que você aprende, com tudo que você vivencia lá, você chega aqui na escola e tem esse comportamento absurdo. Ele falou, pois é, tia. É assim, ó, vou te contar. Meu pai, gelei, né? Meu pai, ele é um amor, um anjo, palestrante. Lá no centro, todo mundo adora ele. Agora vai lá em casa. Esse negócio de espiritismo é tudo balela. Ele falou para mim. E aí, gente? O que se fala para um jovenzinho desse? Hein? Fala para mim. O que a gente fala para um garoto desse? Ele estava sofrendo? Muito. Um conflito enorme na cabeça. Por quê? Porque ele aprendia uma coisa na teoria, o pai dele ensinava para os outros uma coisa na teoria, e quando chegava em casa, era tudo diferente. Ele vivenciava uma vida totalmente oposta àquilo que ele aprendia. Foi o que o ENEF
Qual foi o tema do ENEF esse ano, hein? Fé ativa. É a prática daquilo que a gente aprende, daquilo que o Espiritismo nos oferece. Então, o respeito, acima de tudo, a diferença. Quando a gente quiser que alguém saiba o que é o Espiritismo, a gente precisa viver como espírita. É a única maneira, não existe outra. Bom, como é que a gente se livra dessa tentação? Jesus respondeu assim: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ninguém é privilegiado. Ninguém. Eu perdi um amigo muito querido, espírita, morreu atropelado saindo de uma palestra do Divaldo. E eu escutei coisas absurdas assim, como é que pode? Saindo de uma palestra espírita morrer desse jeito? Alguém está livre de alguma prova por ser espírita? Hein, gente? A gente vem aqui para ficar livre de alguma coisa? Sim, das nossas imperfeições, só. A única coisa que o Espiritismo faz com a gente é nos dar compreensão, entendimento, para que a gente possa suportar as nossas provas e nos melhorarmos moralmente. É só. Ninguém está livre de nenhum tipo de morte, porque isso é escolha anterior a tudo isso, não é? Faz parte dos resgates que nós mesmos plantamos e agora vamos colher, não é? Então isso não existe privilégio. Aquele marginal que hoje nós olhamos e achamos um absurdo que ele conviva conosco, um dia ele será anjo. E se a gente bobear muito, ele passa à nossa frente. Vai chegar antes, como Jesus falou, as prostitutas, eles vão chegar na frente de vocês, fariseus. Não é? Então, é para mudar o pensamento. E aí, esse sofrimento todo que a gente vive no mundo é por causa de tudo isso, desses sentimentos. Todo aquele que está a nível das emoções, que deixa que as emoções mandem na sua vida, está sujeito a uma tentação dessa. Como é que a gente resiste? Fazendo um autoexame. Tudo no alto, olha lá, autoexame. Eu vou me examinar a mim mesmo, as minhas atitudes, os meus pensamentos, como é que eu ando pensando. Santo Agostinho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para a gente fazer o quê? Todo dia na hora de dormir. Antes de botar a cabecinha no travesseiro, faz um retrospecto do seu dia. Por que ele fala isso? Porque se a gente deixar para ser uma semana, vai dar tanto trabalho que a gente não vai fazer. Então tem que ser todo dia, diário, né? O que eu fiz hoje? Como que eu agi hoje? Eu me comportei bem? Eu agi bem? Eu falei alguma coisa que não devia? Oh, meu Deus, se eu fiz isso, me dá força para amanhã eu consertar isso, né? Eu pedir perdão a quem eu magoei, eu reformular uma situação que eu possa reformular. Então, esse autoexame diário, ele é muito importante na nossa vida, né? Porque enquanto a gente está encarnado, junto com outra, como Jesus falou, né? Fazer as pazes enquanto estás a caminho com o outro. Que a gente pode passar um telegrama, mandar um e-mail, mandar um telefonema, não é? Pedir alguém para dar um recado. Agora imagina depois que desencarna. O que a gente tem que fazer para pedir perdão para alguém que desencarnou? E para ter certeza que ele perdoa a gente. Hein? Como é que faz? Não é muito mais difícil? Tem que achar um centro que tenha uma reunião de mediúnica séria, um médium muito bom. Esse espírito se dispor a vir, você pedir perdão. Olha a situação. Então, enquanto está junto, é mais fácil. Então, resolve logo a situação. É o que Jesus pede. Vamos para a terceira tentação. A gente já viu a tentação da necessidade básica, da fome, da sede, do sexo, de tudo isso. Já vimos do orgulho, da vaidade. E agora vamos para a terceira. É a tentação do poder, da cobiça.
o demônio leva Jesus, mostrou a terra inteira para Jesus. Só aí a gente já vê que é um absurdo. Alguém pode mostrar de algum lugar a terra inteira? Não, né? Não. Aí ele diz assim: eu, o demônio, hein? Eu te darei todo esse poder, Satanás falando, com a glória de todos esses reinos, porque me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Palavras do Satanás. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda a terra será tua. Olha que tentação. Olha que tentação. Para quem tem o desejo do poder, tem ambição. Jesus virou e falou: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O que o diabo queria que Jesus fizesse? Que se prostrasse aos pés dele, para o adorar. E se Jesus fizesse isso, ele entregaria a Jesus todo o poder da terra, todos os reinos da terra. E ele diz mais: isto tudo me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Poderoso, né? Tem gente aí que acredita nisso. Como é que a gente entende isso? Olha só. Quem manda na terra? Estou falando a nível material. O que predomina na terra? Pode falar, gente. O mal. Não é? Ainda. Então, quando a gente olha, a gente vê que é o mal. Tudo isso, a luxúria, a inveja, a cobiça, a ânsia do poder, né, o orgulho, a vaidade, que são os nossos maiores inimigos. Então, eles têm o poder, tá? E aí a gente fica pensando assim: olha que situação. Se a gente se prostrar aos pés de tudo isso, do orgulho, da vaidade, da ambição, da luxúria, o poder da terra vai ser dado pra gente, não vai? Vai. Quem quer o poder não consegue? Consegue. Ele corre atrás, ele pisa em todo mundo e ele chega lá. Só que quando ele chega lá, tem um preço. E quando ele desencarna, o que ele vai perceber? Que aquilo tudo era areia. E foi embora, ficou aqui. Porque tudo que é da terra, fica aqui. É da terra. Então, quando Jesus fala, só a Deus prestarás culto, o que ele está falando? Nós temos outros deuses que não são Deus. Nós prestamos culto a alguma coisa da terra. Alguma coisa da terra está priorizado na nossa vida. O dinheiro, hein? A fama, o sucesso, a beleza. O que está priorizado na minha vida? É isso que é a reflexão que eu tenho que fazer hoje. Eu estou priorizando alguma coisa que na realidade não é espiritual, mas eu sou espírito. Eu estou num corpo de carne, mas a minha essência é espiritual. As minhas prioridades têm que ser espirituais. Eu não posso esquecer, eu sou espírito, eu sou imortal, eu venho de uma trajetória milenar, eu preciso resolver um monte de problemas que eu trouxe comigo, e eu não sou daqui. Jesus falou, eu não sou daqui e vocês também não são. Alguém é daqui? Não. Isso aqui é uma escola onde a gente está matriculado, e quando a gente vencer todas essas etapas, nós vamos mudar de escola. Vamos passar para outra escola, não é? E aí, como é que a gente vence essa tentação?
com o alto sacrifício. Eu tenho que me sacrificar? Sim. Em quê? Olha que interessante. Jesus diz assim: não ajuntei tesouros na terra, que a ferrugem destrói, que, olha só, que os ladrões roubam, que a traça come. Mas juntei tesouros no céu, que são perenes. Eu junto o tesouro da terra? Eu, quando desencarnar, vou levar a conta do banco? As coisas que eu tenho na minha casa, que eu gosto tanto, que eu brigo por elas, eu vou levar? Vou. Meu carro? Não vou levar nada. Não vou levar nada. Eu vou como eu cheguei. Não levo nada. Eu só levo o quê? O que eu vou levar? Pode falar, gente. As coisas boas que eu fiz na minha bagagem do bem. E, infelizmente, vou levar também os meus desatinos. Que isso é meu. Fui eu que fiz. O que é material vai ficar tudo aqui. Apodrece tudo. Fica tudo na terra. Meu corpo não é meu. Ele vai ser transformado em outros elementos para formar outros seres. Porque ele é um uniforme que eu usei nessa terra. Vou deixar aqui, como deixo a roupa que eu não uso mais. Não é? Então, é o autossacrifício de eu saber viver com o pouco que eu tenho e ser feliz assim. Não desejar mais do que eu posso ter. Como isso é difícil, como é complicado, não é? Porque também o homem fomenta o progresso material. Mas qual é o segredo? É assim, usar, mas não se prender a nada. É proibido ser rico? Deus não gosta dos ricos, hein? Gosta. Os ricos são filhos de Deus. E aí, uma coisinha interessante. Alguém aqui faz prece para os ricos? É muito engraçado quando a gente para pensar, né? Nas nossas preces a gente fala assim: Senhor, protegei os pobres, os infelizes, os desgraçados. A nossa prece tinha que ser assim: Jesus, protegei os poderosos, os milionários, né? Aqueles, porque eles também sofrem. E como sofrem? E nós não nos lembramos disso, né? É pontual isso na nossa vida. Só quando a gente fica sabendo de uma história, de outra história, mas a nível de geral, nós não fazemos, porque achamos que eles estão numa situação melhor. Nem sempre é melhor. Então a gente não deve ambicionar. Então o que a espiritualidade vem nos informar, nos dizer é que, de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Às vezes o rico, ele tem iate, ele viaja para o exterior todo mês, mas ele é um infeliz. O filho dele é drogado, a esposa o abandonou, ele não tem amigos verdadeiros. E a gente não se lembra disso, não é? Aí a gente fica pensando assim: essas 3 tentações, elas são para nossa reflexão diária. A gente devia tê-las num lugar assim bem invisível, colado na geladeira, para a gente pensar, para a gente refletir, né? Esse autossacrifício que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Usar sem abusar, usar sem se prender. Porque se a gente se prende, quando a gente desencarna, a gente fica preso mesmo. Quantos espíritos ficam presos, né? Ficam presos. Outro dia eu escutei uma história que a pessoa me contou como verdadeira, porque essa pessoa é vidente, e ela falou: eu fui ao banco, eu fiquei estarrecida.
tinha um espírito numa condição deplorável no banco. No banco. Preso sabe a quê? Tomando conta sabe de quê? Do dinheiro dele. Era o bem que ele tinha. Ele acha que ainda possui. Quanto tempo da sua vida ele está perdendo? Não é? Tem gente que fica preso aos seus tesouros. O Chico tem uma história interessantíssima, vocês devem conhecer. Uma senhora, um casal, foi procurar pelo Chico, pedindo para que o Chico intervisse, que a vida dele estava um inferno, que eles estavam sofrendo muito. E aí o Chico falou, ó, você vai fazer o culto no seu lar durante 7 anos. No final, acho que são 7 anos. No final dos 7 anos, você volta aqui. E eles começaram a fazer o culto no lar e a vida foi melhorando. Eles foram gostando e aquilo foi crescendo. No final dos 7 anos, fizeram o culto. Na noite seguinte, deu um ladrão na casa deles, roubou um monte de coisa. E no meio de tudo que ele roubou um diamante muito precioso, que era herança da senhora, da família dela. Ela ficou danada da vida. Ela foi para Uberaba e chegou lá e falou, Chico, poxa vida, a gente fez tudo que você mandou, a gente fez 7 anos de culto, aí logo depois do culto, além de tudo que a gente passou, ainda vem um ladrão, ainda leva o meu diamante. Ele, graças a Deus, porque junto com esse diamante foram todos os espíritos que obsidiavam vocês. Gostaram? É verdade isso. Porque os espíritos, eles ficam presos àquilo que eles valorizaram na Terra. E aí, o diamante foi para outra pessoa, eles vão atrás. Alguém vai querer aqui ficar nessa situação? Não. Então é nosso enquanto estamos aqui. Mas não é nosso. É para o nosso o quê? Usufruto. As leis da Terra também não falam isso? Não é? Uma pessoa não pode deixar um bem em usufruto para alguém? O que isso quer dizer? É seu, mas é seu só enquanto você vive. Você morreu, não é de ninguém. Tá? Então assim, ó, nosso tempinho tá acabando e a gente vai encerrar com a página. Aquela que vocês vão pegar lá na mesinha, tá? E diz assim, ó. Tu que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações e posições falsas que já deverias ter abandonado a benefício da tua paz interior. Enquanto convindo com as atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista e nas baixadas das ondas das dúvidas, sob as contingências das posições emocionais em atropelo. Nós já conhecemos Jesus. Nós já sabemos da finalidade da nossa existência. Então não dá mais para a gente ficar oscilando na crista da onda e no baixo da onda, vivendo ao sabor do mundo. Nós precisamos fazer a diferença na vida da gente, onde estivermos, não é? E aí ele diz assim, o convite do Cristo tem sido sempre imperioso. Tomando-se da charrua, não se deve olhar para trás. Diante do desejo da redenção, marchar para o bem e não tornar ao pecado, ao erro. Então a gente lembra de Jesus para terminar nossa palestra, né? Toda vez que ele curava, o que ele falava? Vais e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ele estava falando o quê? Que quando a gente sabe o certo e continua fazendo o errado, vamos colher as consequências mais graves mais para frente. Que não seja nessa vida, será numa próxima, não é? Então essa é a reflexão que eu quis trazer para nós todos fazermos aqui, né? E que ela possa servir para nós de incentivo, para nós nos modificarmos, melhorarmos a cada dia, que essa é a proposta do Espiritismo, não é? O verdadeiro espírita, qual é? Não é o perfeito, que nenhum de nós é, mas é aquele
que se esforça, né, para vencer as suas más inclinações. Então é esse nosso esforço, essa nossa vontade férrea de que a cada dia a gente possa ser melhor, nem que seja um pouquinho. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê coragem, né, para mudarmos aquilo que precisamos mudar na nossa própria vida. Muito obrigada.